Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Gricook, da 5576 Marketing. Esse é o Pode Harmonizar. Hoje a gente tem uma convidada especial, uma médica que eu já conheço faz uns bons anos. E ela tem crescido e se destacado cada vez mais no mundo da harmonização definitiva, inclusive com palestras em congressos e vários cursos agora, né? Que é uma novidade, os cursos da doutora Mariana Borges. Bem-vinda ao Pode Harmonizar, doutora Mariana. Obrigada, pessoal. É um prazer estar por aqui com vocês. Certo. Doutora, vamos começar assim, ó. Me conta um pouco sobre a tua carreira. Como é que foi a decisão de se tornar médica, a tua jornada até chegar onde você está hoje? Tá. Eu vim de uma cidade bem interior, né? Eu fui criada numa cidade chamada Breslândia de Minas, que é uma cidade que hoje tem em torno de 15 mil habitantes. Quando eu fui para lá, eu tinha em torno de 1 ano de idade, era bem menos que isso. Então, assim, eu fui para lá, era uma cidade, assim, que era aquelas cidades bem ritmo mesmo de interior, não tinha nem escola particular, era colégios públicos e tudo mais. Então, eu fiz colégio público, então eu até falo que serve um pouco para mulheres e todo mundo que vem de cidade de interior, que acha que não consegue, né, fazer medicina ou alcançar lugares maiores, que a gente consegue sim. Então, eu saí dessa cidade, fiz até quando eu comecei a ingressar no ensino médio em colégio público, foi quando eu fui morar sozinha, que eu saí da casa dos meus pais aos 13. Nossa. E daí eu fui para outra cidade, fui morar com outros familiares para poder fazer escola particular no ensino médio. Para eu conseguir, porque eu tinha um sonho desde criancinha de ser médica. E surgiu de onde isso, desse sonho assim, de ser médica? Eu acho que, assim, minha mãe falava que desde bebê, desde que eu aprendi a andar, eu falava que ia ser médica. Quando eu comecei a falar, eu falava que ia ser médica. Então, eu sempre tive isso mesmo. Eu acho que eu nunca cogitei outra profissão na minha vida. Sempre medicina. Então, só que eu era aquela... queria fazer medicina para fazer cirurgia, algo assim, até eu entrar na faculdade. Então, quando eu estava no ensino médio, eu me mudei. E aí, eu estava no último ano de faculdade e me bateu um pânico. Porque minhas amigas todas cogitavam fazer cursinho. E eu ficava com medo, porque, assim, todas as minhas amigas que estavam no colégio particular bom a vida inteira já estavam olhando cursinho. Eu, uma mera, assim, que vim lá do interior, bem do interior. E o que eu ia fazer? Aí eu falei com meu pai era assim, bem rústico, né? Falou comigo assim, olha, você não tem essa opção. Porque, assim, a gente tinha uma condição financeira que dava para sobreviver, mas a gente não tinha uma grande situação financeira. Então, ele falou assim, olha, você tem que passar na faculdade. Então, você já foi para fazer um ensino médio melhor e já conseguiu pagar um colégio particular para você, mas você tem que passar na faculdade. E assim, aí eu descobri gastrite nessa época, no 3º ano, na época do vestibular. Passei o Réveillon, a virada do ano, internada com gastrite hemorrágica por causa de ansiedade de saber se eu tinha passado no vestibular. E graças a Deus passei. Que massa. Então, assim, passei. Já entrei na faculdade. Entrou direto, depois do colégio? Entrei direto, saí do 3º e já entrei na faculdade. E entrei com esse pensamento. Porque quando você vem do interior, você tem aquilo na sua cabeça que ser médico é você fazer grandes cirurgias, é você ficar o dia todo no hospital. Então, a gente tinha esse pensamento nessa época, né? E aí, eu sempre fugia. Eu gostava muito da dermatologia, mas eu fugia da dermatologia. E fiquei nisso. Me formei. E aí, fiz outras especialidades, né? Eu fiz medicina do tráfico, fiz saúde da família. Mas o que eu gostava mesmo era dermato. Até que um dia eu fiz cursos nessa parte de evolução pessoal. E nenhum deles eu fiz com a Karina Pelói, que é a esposa do Wendel Carvalho, não sei se você conhece. E ela falou comigo, o que você está esperando para você fazer dermatologia? Porque você tem tudo. Tudo para uma dermatologista, assim. É a sua cara. Eu acho que era uma trava mesmo que eu tinha. Então, aí era isso que eu acho que era o ponto. Eu acho que, pelo que eu te conheço, eu não te imagino de outra coisa senão dermatologia. E eu também não me imagino fazendo outra coisa. E aí foi isso. E aí acho que é quando você se realiza, que você se encontra, aquilo que você fala assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, não se vê fazendo outra coisa. E tudo fluiu. E aí as coisas fluem muito mais rápido. Às vezes você fica em algo assim muito mais tempo e quando você se encontra naquilo que você realmente quer fazer, flui muito mais rápido. Sim, e muda tudo, né? E até o jeito de tratar com os pacientes, né? A tua própria autoconfiança provavelmente muda muito. Né? E você trabalha com realmente prazer mesmo.
Então, até os problemas ficam menores. Porque problemas vai ter em qualquer área, né? Mas os problemas, eles são minimizados, porque você está fazendo o que você ama mesmo, que você gosta. Você trabalha com paixão. E onde foi isso, assim, a dermato, eu conversei esses dias com um médico também, que é dermato, que é o Dr. Alexandre Seco. Uma coisa que ele comentou foi, quando a pessoa faz dermatologia, na verdade não tem nada de estética na dermatologia. Né? A estética na dermatologia é uma coisa muito recente. Inclusive até depois dos anos 2000, inclusive. Né? Então, assim, é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a falar. Não, a gente fala dermato hoje em dia, o que pensa é qualidade de pele, ácido hialurônico, botox, etc, né? E você trabalha com tudo isso, mas também começou a trabalhar com PMMA. Como é que surgiu isso na tua vida? Tipo, a parte da estética e depois a parte da harmonização definitiva. Eu comecei na parte da estética fazendo o básico, né? Ali, então, botox, preenchimento, ácido hialurônico, mais o facial e as partes cirúrgicas. Então, e você abriu um consultório logo que você saiu? Logo no início. Tá. Foi bem no início. E aí eu já fui fazendo essa parte, então, de cirurgias faciais, porque eu gosto também dessa parte cirúrgica, e esses preenchimentos, botox, bioestimuladores. E eu conheci a Tati em um desses cursos que a gente estava fazendo de cirurgia. A Tati me falou sobre o PMMA. E Tati Fagnani, né? A Tati Fagnani. E eu era da turma dos que ficava com o pé atrás. Ah, mas não tinha o conhecimento, assim, não lia tanto sobre PMMA. E ficava aquele negócio, não vou fazer isso não. Porque é muito mal falado. Por isso, por aquilo outro. Deixa isso pra lá. E fiquei. Só que eu sou assim, eu sou curiosa também. Eu sou muito curiosa. E fui pesquisar. E a Tati me falou no meu pé, falou, olha, você tem muita mão. Você tem muito senso estético. A hora que você começar a fazer, faça, tem que fazer e tal. E ela mandava mensagem falando isso. E aí eu falei, quer saber? Vou pegar para estudar esse negócio. Eu fiquei quase um ano, 2 anos, só estudando. Aí fiquei lendo artigos, estudando. Falei, esse negócio é muito bom mesmo. Falei, vou fazer. É engraçado, né? Quando a gente começa a procurar sobre isso, né? Eu vejo muitos médicos que falam mais ou menos isso. Então, eu comecei a ver os resultados, comecei a procurar sobre o negócio, comecei a procurar mais. Caramba, só tinha coisa boa sobre isso. E você vê que tudo que falam mal, né? Ou é igual aquele estudo. Ou é fake news, realmente, ou são devido a outros produtos, ou é como qualquer outro procedimento, né? Que é tem erro de técnica, né? Que às vezes também o paciente não fez a parte dele. Porque, por exemplo, você não vai fazer uma lipoaspiração no salão de beleza. Por que você vai fazer um procedimento que é exclusivamente médico, com um profissional não médico em um local irregular? Exato. Né? Inclusive, uma das condições que a Anvisa fala é médicos capacitados, né? Então, isso envolve também o médico ter feito algum curso, né? E algum curso relevante, digamos, algum curso que ele realmente aprendeu sobre o procedimento. Então, a gente escuta de vez em quando algumas histórias sobre médicos que se aplicam no plano errado, né? Por exemplo. Isso. Já aconteceu comigo de receber casos de colegas, né? Cirurgiões plásticos, porque a gordura, ela é injetada em um plano e o PMMA é injetado em outro plano. E, às vezes, por ter muita experiência com a cirurgia plástica, e, às vezes, achar que a técnica é similar e é muito diferente, o plano de aplicação, tudo mais, é muito diferente, eu já recebi, por exemplo, pacientes que foram, e o colega não chegou a fazer curso, só com a prática dele de lipoenxertia, fez a aplicação do produto como se fosse a técnica da lipoenxertia, a paciente veio com complicação. Né? E aí se fala, foi o produto. E não é o produto. E se fosse uma prótese, e ele colocasse a prótese no lugar errado, também ia dar problema. Sim. Né? E uma coisa que, inclusive, a Tati fala, eu já te ouvi falando também nos teus vídeos, é que o PMMA ele é como micropróteses, né? Sim. São micropartículas, eu falo bem assim no linguajar para as minhas pacientes. Você vai lá no dentista, não tem aquele pozinho que o dentista usa para fazer restauração? Então, é aquele pozinho. Então, só que ele vem pra gente diluído, pra gente conseguir chegar... É literalmente aquele pozinho? É literalmente aquele pozinho. É basicamente aquele pozinho ali, que o dentista às vezes usa para fazer restauração, coroas, várias coisas, né? O dentista utiliza. Então, só que ele não vem daquela forma pra gente. Ele vem diluído, estéreo na seringuinha. Então, ele vem, a gente abre, aquele líquido ali em contato com o organismo do paciente, o líquido ele vai ser absorvido. E o que vai ficar ali é aquele pozinho ali, espalhadinho no tecido do paciente, que vai fazer o estímulo de colágeno. Então, as minhas pacientes perguntam assim,
eu tenho medo de fazer um procedimento definitivo. Eu falo, mas se você for lá, por exemplo, na academia, você quer crescer um músculo, você malha muito, e você tem uma hipertrofia, aquele tecido é seu, você não tem medo dele. Então, a mesma coisa, o procedimento que você vai fazer, o tecido que cresceu é seu. Essa explicação foi maravilhosa. É um tecido seu que está ali. Então, é por isso que ele é um procedimento definitivo também. Então, para dar uma simplificada, porque às vezes as pessoas acham que a volumização ela é toda devida ao produto. Não, ele vai fazer o seu organismo produzir um novo tecido. Então, por isso que o procedimento, 70% do volume que você tem, é devido à produção. E uma coisa que é engraçada, que assim, os termos que são utilizados muitas vezes, eles são interessantes. Você acabou de falar sobre líquido. E inclusive tem a ABIL, que é a Associação Brasileira de Implantes Líquidos, que apoia o uso de PMMA, né? Que é a favor do uso de PMMA. O PMMA ele não é líquido, ele é um gel. Né? Só que como ele é como se fosse um líquido mais denso, tem muita gente que fica confundindo com silicone líquido ou silicone industrial, né? Ou outros produtos. E, inclusive, óleo de cozinha. Tem gente que coloca óleo de cozinha no glúteo de pessoas. Mas, assim, tem muita gente que confunde isso e o PMMA, ele é líquido, só que ele é um líquido denso, né? Um gel. Ele vem apresentado na seringa, é uma forma de um gel, né? Um gelzinho moldável. Eu costumo falar com as pessoas assim, você não vê o ácido hialurônico na hora que é aplicado? Então, a densidade ali é parecida com aquele gel. Só que o ácido hialurônico ele vai ficar ali em forma de gel e ele vai sendo absorvido. Já o PMMA, não. Aquele gel ele é absorvido rapidamente. Né? Então, de 3 a 15 dias, a gente tem a absorção completa dele. Então, isso facilita muito o pós. O que vai ficar ali depois é esse pózinho, que são essas micropartículas espalhadinhas ali, que vai gerar o estímulo de colágeno, por isso que demora o resultado. E né? cada partículazinha vai ser encapsulada por colágeno Isso. e etc. Né? E vai gerar a formação do colágeno, por isso que o resultado também é paciente dependente. Eu sempre falo com elas, se eu pegar 1000 pacientes, injetar a mesma quantidade, elas com o mesmo biotipo, musculatura super parecida, cada uma vai ter um resultado diferente. Por quê? Depende também do quanto cada uma vai estimular de colágeno, idade e tudo mais. Sim, tem a parte do exercício, né? Que se você faz exercício, também estimula a hipertrofia mais ainda. Então, é muito comum a paciente que faz o glúteo se sentir melhor ainda depois, né? Sim, muito. Nossa, fico muito feliz. Falando em paciente, doutora, tem alguma história curiosa de alguém que foi consultar com você? Tem várias. Tem algumas, assim. Eu já tive paciente, por exemplo, que já deu ultimato no marido. Ou é o bumbum ou é o divórcio. Mesmo. Falou, olha, o marido não queria deixar fazer por causa de questões de fake news mesmo, de desinformações. E ela já tinha lido os artigos, estava super confiante. E, assim, nunca tinha colocado uma calça jeans, por exemplo. E aí ela falou, olha, infelizmente, ou é a minha autoestima que está em jogo, ou você deixa eu fazer o bumbum, ou você concorda, ou é divórcio. E isso é muito engraçado, que é o poder do glúteo na autoestima da pessoa, né? Então, a gente muitas vezes pensa, por exemplo, tal coisa é autoestima, tipo, isso é bobeira. Tem muita gente que fala isso, não, mas é bobeira isso do glúteo, etc. Mas cada pessoa ela tem um certo tipo de coisa que deixa ela triste, né? E é o que eu sempre falo, até com os meus alunos, porque, assim, são sonhos que chegam nas nossas mãos. Então, assim, a gente que tem essa responsabilidade, o compromisso com cada paciente, né, de fazer o seu máximo, de entregar o máximo de resultado, né, de tratar o seu paciente ali como único, porque é um sonho que ele está entregando nas suas mãos, né, de deixar muito bem acordado com aquele paciente, tudo que vai ser feito, tudo, a expectativa, alinhar, tudo muito, muito alinhado com ele, né, e a mesma coisa o paciente, porque ele chega realmente a uma mudança de vida que você gera nas pessoas. Porque às vezes a gente acha assim, é só um mero procedimento. E não é, eu já tive paciente mesmo de ficar 18 anos, por exemplo, sem usar uma calça jeans. Não, eu vi um caso teu de celulite esses dias atrás que você postou. Aquelas calcinhas de enchimento, né? De chegar chorando no meu consultório, me devolvendo a calcinha de enchimento. De chegar com a calça jeans que ela tinha 18 anos que não vestia. Então, assim, desse caso, por exemplo, de falar que ia divorciar do marido se ele não deixasse. E aí depois, o casamento hoje tá às mil maravilhas. Então, assim,
tem muitos casos interessantes e realmente são sonhos que a gente consegue realizar com o procedimento. Esse dia você postou acho que no Stories, uma paciente, tipo, te agradecendo porque você tinha tirado a celulite dela, que era uma coisa que incomodava muito ela também. Então, esses depoimentos, essas coisas, eles também... Eu vi que você ficou até com lágrima nos olhos agora, né, disso. É uma coisa que realmente muda a vida das pessoas e dá uma alegria diferente, né, para quem faz o procedimento. Eu falo assim, que é o poder que a medicina exerce sobre nós, né? Porque eu falo com as minhas pacientes, olha, eu não sou Deus, muito longe disso. Porque às vezes elas esperam milagres que a gente não consegue entregar. Mas é dar o nosso melhor para elas. Entregar, às vezes a gente não está num dia bom, mas você tem que dar o seu melhor para aquele paciente, porque ele está te entregando um sonho. Tem gente que fica ali 1 ano, 2, 3 anos, sonhando com aquele procedimento, juntando o dinheiro para chegar ali no seu consultório e realizar aquele sonho. Esse é um ponto interessante que você tocou também, porque tem muita gente que acha que o PMMA é um produto barato, né? Que é uma coisa, tipo, qualquer pessoa faz, mas é um procedimento que às vezes custa até mais do que uma cirurgia plástica, né? Sim. E por que tem isso de custar mais que uma cirurgia plástica? Tipo, é mais difícil? O que é? E nós médicos escutamos muito isso. Nossa, mas com esse valor eu vou fazer uma lipo. A gente escuta isso com frequência no Instagram. Dentro do consultório não, mas no Instagram chegam vários comentários assim. Só que as pessoas não entendem a diferença. Que você está fazendo um procedimento que ele é definitivo, que exige muito do médico, que o material não é barato, porque às vezes as pessoas escutam muito falar sobre o silicone, sobre o hidrogel, né, que são produtos clandestinos, ilegais, que não tem nada a ver. Eu sempre martelo muito isso no meu Instagram diariamente. Sim. Né? Não tem nada a ver um produto com o outro. E não dá pra gente, mas André Surak, fulana fez. Não dá, gente, pra você comparar uma coisa com a outra, né? Um produto é uma coisa, outro produto é outra coisa. Então, são coisas que não dá nem pra gente entrar no mérito. E é um produto caro. Além do produto ser caro, o médico, para ele se especializar, para ele fazer o procedimento, ele ter toda a segurança, não é barata a formação. Não, os cursos são caríssimos, caríssimos. E quanto mais cursos você faz, mais cursos você quer fazer, porque você vê a diferença que os cursos realmente fazem. E cada vez mais a gente vem aperfeiçoando a técnica, aperfeiçoando a segurança e tudo mais. Então, tudo isso aí é um investimento que o médico faz e que ele repassa isso para o procedimento. E queira ou não, também acaba ficando responsável, né? Porque se é um procedimento definitivo, qualquer coisa que dê lá para frente, se for dar alguma coisa, seria o médico. E você acompanha esse paciente. Então, o paciente ele não vai ali, por exemplo, igual o paciente que faz um botox. Ele vai ali, faz o botox, ele veio para revisão de 15 dias e depois ele só volta daqui 6 meses para refazer e ele vai pagar novamente, né? Agora, não. A bioplastia é um procedimento que você vai acompanhar o seu paciente. Igual as minhas pacientes, além delas terem o meu telefone, então de eu acompanhá-las no início diariamente, via telefone, elas têm todas as revisões, elas têm todo esse acompanhamento. Então, é o seu tempo também que você está se dedicando para conseguir entregar o seu máximo ali para as suas pacientes. E tem a parte também de, assim, por mais que a gente saiba, assim, não costuma dar problema. Não é uma coisa que dá problema a longo prazo. E, por exemplo, você tem o Dr. Naco que faz há quase 35 anos, tem o Shakur que faz há 20 anos, né? Você tem você que faz há 5 anos, por exemplo. Você não vê problema sobre isso. Inclusive, é o que os artigos realmente mostram. Né? Então, tem, sei lá, tem um artigo com 1 milhão de casos, com, não sei, acho que 600 mil casos. Se você somar alguns dos artigos principais, dá mais de 1 milhão de casos. E você não tem intercorrências a longo prazo com isso, né? Assim, comumente, pelo menos que a gente conheça, relatadas. Então, é uma coisa que, por mais que o procedimento seja seguro, por ser definitivo, o médico coloca o dele na reta, né? E assim, é um procedimento extremamente seguro. Hoje não tem nada que entrega o mesmo resultado. Que eu vou fazer uma lipo, por exemplo, enxertia. Eu não sou contra a lipoenxertia. Porém, ela não consegue entregar o mesmo resultado e o mesmo tratamento que a gente entrega, né? Porque a gente sabe que a gordura, além dela ter a questão de uma parte dela ser absorvida,
ela tem a questão de muitas pacientes evoluem com celulite, flacidez, e depois elas vêm para fazer a bioplastia para tratamento. E muitas, inclusive, absorvem de um lado, não absorve do outro, Sim. fica todo deformado. Então, tem essas questões que a gente depois tem que tratar com a bioplastia. Agora, questão de complicações do procedimento, né? Tem complicações, tem as possíveis complicações que são todas tratáveis. Nada, né, que as pessoas perguntam, PMMA necrosa? Não, gente, PMMA não necrosa. Né? O produto, ele não necrosa. O que causa necrose é você injetar qualquer produto, seja ele absorvível, não absorvível, dentro de um vaso sanguíneo, com agulha. Ou obstruir, né? Você pega, por exemplo, o ácido hialurônico no nariz, dependendo da mão da pessoa que tiver, é um perigo, né? Gera uma oclusão, né? Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender, porque gerou-se esse burburinho muito grande que o PMMA necrosa. O PMMA, ele não necrosa. Né? O produto, ele não necrosa. E tem outra coisa que o pessoal costuma falar em relação à embolia. Né? Não tem é mais ou menos a mesma situação, né? Então é o êmbolo, né, que vai ocasionar ali, por exemplo, o caso daquela modelo que foi fazer as remoções, né, do silicone industrial, que ela, em uma das remoções, caiu dentro do vaso sanguíneo, gerou um êmbolo, e fez um acidente vascular, né? Então, assim, se você vai fazer uma lipoaspiração, um botox, um preenchimento, qualquer procedimento que você vai fazer, você tem as complicações e os riscos. Então, o procedimento com o PMMA não é diferente. Ele tem, sim, as possíveis complicações. Qual que é a taxa? 1,8%. A gente sabe que é extremamente baixo, perto dos outros procedimentos. Isso porque... E é 1,8% porque eles consideraram, por exemplo, dor nos primeiros dias, ou um roxinho. Colocou várias Senão coisas, se diminui, né, muito mais isso. Sim. Então, assim, a taxa de complicações é extremamente baixa, a gente sabe, né? Então, é o que eu sempre falo com as minhas pacientes. É um procedimento extremamente seguro, desde que faça com médico. Além de médico, ele tem que saber aplicar, ele tem que ser um médico especialista nessa parte de bioplastia. Vamos voltar um pouquinho, porque a gente já falou sobre isso, mas vamos voltar um pouquinho assim. Você costuma falar muito sobre o PMMA nas suas redes, é uma coisa que você já falou aqui. Por que você decidiu usar um produto tão polêmico? Eu falo muito mesmo sobre o PMMA porque eu confio mesmo no produto, né? Então, que nem eu te falei, eu fiquei muito tempo estudando, porque eu moro em uma cidade de interior. Hoje eu moro numa cidade de 100 mil habitantes. Eu moro lá. Então, eu saio todos os dias, em qualquer esquina que eu tô, todo mundo me conhece. Eu chego em qualquer lugar que eu entre, todo mundo me chama pelo nome. Então, por que eu, né, doutora Mariana, que estou numa cidade de 100 mil habitantes, vou colocar minha cara a tapa de fazer um procedimento que é tão criticado, né, que as pessoas confundem tanto, vou assumir essa bronca, porque quando eu comecei, só tinha eu. Ninguém mais fazia na região. Nem lá e nem na região. E vou fazer o procedimento. E vou trazer isso aqui para as pessoas, porque elas têm que fazer um procedimento que é feito há 35 anos, porque ele não é feito de agora. Porque eu li e eu confio no produto. A partir do momento que eu li, estudei tantos anos, e tive a segurança e vi que não tem nada a ver. É um procedimento que eu posso confiar e qualquer complicação que eu tiver eu consigo tratar. Aí tem uma outra coisa que os pacientes costumam falar muito, não pacientes, mas o pessoal principalmente no Instagram. Você confia a ponto de você fazer ou colocar PMMA em você mesmo? Sim. O meu glúteo tem PMMA, já fiz 2 vezes, né? A minha mãe, o rosto dela é inteiro PMMA. Né? O meu irmão, o rosto dele também é todo PMMA. Então, eu faço, não só eu tenho PMMA, como a minha família tem PMMA. Isso é muito interessante de sempre expressar também, porque é uma coisa muito comum. Esses dias, num dos comentários do Pode Harmonizar, que uma seguidora que comentou, esses médicos falam que o resultado fica bonito mesmo, mas nenhum deles tem. Aí eu marquei todos os convidados, praticamente todos têm. Todos têm. Né? E falei, gente, ó, esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui tem. E depois eu mandei os vídeos no privado pra ela também. E aí ela falou, caramba, todo mundo tem mesmo. Todo mundo tem. Às vezes não colocam o resultado deles por aquela questão assim, da exposição de você estar ali se expondo todo dia no seu Instagram, né? E porque a gente não vive do nosso corpo, a gente,
né? O nosso Instagram é o nosso trabalho. Nós, como médicos, vivemos ali para mostrar o nosso trabalho, não o nosso corpo, né? Mas o meu tem PMMA, perna, glúteo, e a minha família também quase toda tem. E assim, as tuas pacientes, elas podem ficar tranquilas, então, sobre a segurança do PMMA? Com certeza. Mas e se a paciente chegar para você e falar, eu não quero fazer com PMMA? Tem como? A gente tem a temporária. Que a temporária não entrega o mesmo resultado. A gente não consegue entregar a mesma volumização. Por exemplo, a gente quer tamanho. A gente não consegue entregar a mesma volumização com a temporária. Mas a gente consegue melhorar a trocantérica, consegue tratar celulites, né? Com o temporário mais associação da subcisão. Então, a gente consegue melhora do glúteo, a gente consegue fazer uma harmonização do glúteo de forma temporária com esses outros produtos. Entendi. Uma coisa que eu fico em dúvida de vez em quando é assim, a subcisão, por exemplo, né? Tem a subcisão avançada, tem os nomes que as pessoas dão. Mas assim, essa subcisão com um produto definitivo, né? Eu sei, pelo que o pessoal já falou aqui sobre a subcisão avançada, sobre Gold Incision, que quando você usa um produto definitivo, a celulite não volta mais, né? Se descolou, não volta mais. Mas e com absorvível, como é que é? Com o absorvível, a gente aplica o bioestimulador de colágeno, né? E depende muito do grau da celulite daquela paciente. Porque a gente pode fazer a subcisão e ela não voltar mais também. Às vezes, ela tem uma celulite de grau muito profundo, por exemplo, um grau 4, uma área muito grande. E às vezes, você pode aplicar o bioestimulador, pode fazer a técnica da subcisão e ela pode retornar. Uma parte, às vezes, quase nunca sem toda ela volta. Aplicando o método da subcisão. Mas ela pode, uma parte daquela celulite, daquela depressãozinha ali, ela pode vir a retornar. Agora, quando você faz o bioestimulador definitivo, ele vai ficar ali bioestimulando. Então, aquela pele, ela vai ficar tendo estímulo, recebendo o estímulo de colágeno, para ela não voltar a fazer aquela depressão novamente. Porque o Shakur mesmo posta com frequência, né, as imagens em cadáver da celulite, e são septos realmente fibrosos, difíceis de romper. Então, a gente faz todo o trabalho, mas com a temporária pode ocasionar de retornar um pouco dessa celulite. Sim. Entendi. Então, é mais ou menos como se fosse fazer o ácido hialurônico no rosto. Você vai ter que ficar fazendo de vez em quando, ou botox, né? Isso. Você vai ter que ficar fazendo várias vezes e às vezes vai ficar um pouquinho diferente e tal. Às vezes fica menos ruga, fica menos... cai menos, né, o rosto, Isso. mas você vai ter que fazer de qualquer maneira. Reabordar. Assim, você optou, né, por muito tempo pelo... Eu não vou falar marca aqui, você não precisa falar também. Você optou muito tempo por um produto A, né? E assim, já faz um tempo que você começou a usar um produto B. Por que você fez essa troca? Eu trabalhei muito tempo com a marca de PMMA e já tem bastante tempo que eu tô com outra marca. Foi pela questão de absorção do veículo. Então, o pós das pacientes eu acho mais tranquilo. E pela questão científica da marca. Então, a marca que hoje eu atuo é uma marca que sempre busca publicações científicas, né, artigos científicos, aumentar e muito a segurança, né, do produto, a segurança do médico, né? Então, é uma marca que apoia o médico, os pacientes, que trabalha sempre ampliando a divulgação e defendendo o produto com a gente. E apoia muito essa questão científica. Então, é uma marca que eu admiro por isso, porque está sempre inovando e está sempre comprovando cientificamente o quanto o produto é bom e trazendo essa segurança para os pacientes. Então, isso é extremamente importante. Então, eu que era da turma dos dermatos, que era contra o PMMA e que, esse negócio é bom, e entrei com segurança do que eu estava fazendo para ir para uma cidade de interior, cada vez mais você aumentar a sua segurança e cada vez mais você trazer mais e mais comprovações científicas para os seus pacientes. Então, por que eu não vou permanecer nessa marca aqui? E tem a questão do veículo, né? Porque o veículo ele absorve mais rápido. Então, por exemplo, as pacientes queixam menos dor, menos inchaço no pós. E aí, quando elas começam a sentar ali no terceiro dia, elas reclamam muito menos. E é mais prático para elas retornarem para as atividades. O pessoal fala muito do moldável também, né? Quando você faz o bioestímulo. Ele é bem moldável, assim. Então, é um material que eu gosto de trabalhar.
Gostei muito de trabalhar com ele. Questão dos resultados, ambos têm resultados excelentes. Mas essa questão científica e da marca, a qualidade do produto, de estar sempre inovando na questão da qualidade e trazendo sempre o melhor. Então, assim, o Maurício, qualquer melhoria que você fala para ele, Maurício, eu acho que a gente pode melhorar isso aqui. Ele sempre te abraça e ele sempre busca e sempre te atende para melhorar fazer ainda as mais, sabe? Né? Que ele acaba tendo esses networking que é diferente, Isso, né? é muito diferente. Então, assim, é uma marca que você se sente parte da marca, sabe? E você se sente abraçada e os seus pacientes também. Então, isso fez um diferencial muito grande para eu, tanto para entrar quanto para permanecer. Assim, você tem ministrado vários cursos, você tem sido convidado para palestras, né? E tem um tema que é bem interessante, que ele acabou ficando recorrente na tua carreira, que é o taping. O que é taping, doutora? Onde que eu ia imaginar isso, né? Então, o tape é uma faixinha elástica. Então, uma queixa, eu venho de cidade muito quente. Então, quando a gente faz subcisão, que é o descolamento, então as pacientes elas ficam roxinhas. E aí elas evoluíam, às vezes demorar muito tempo para sair aquele roxo, aquele hematoma. Da final de ano, elas querem viajar, querem ir para a praia. E isso me incomodava, né? A paciente ficar ali 30, 60, 90 dias ou até mais para poder eliminar aquela manchinha mais escura. E aí eu conheci o tape através de uma fisioterapeuta. E eu comecei a estudar em como fazer a aplicação desse tape. E aí eu mesma comecei a fazer a aplicação desse tape nas minhas pacientes. E fui olhando, além de lendo os artigos, estudando, fui aplicando nelas a maneira que eu achava que dava mais certo, que dava mais resultado. Aí eu pegava uma, eu aplicava assim, a outra eu aplicava assim. E fui testando até eu chegar no método que eu achava que é o método que dá mais resultado e o método que eu conseguia eliminar esses hematomas. Tanto que um paciente chegou para mim essa semana, ela fazia ao mesmo tempo aplicação de varizes e fez o tratamento comigo de subcisão. E o dela foi só subcisão. Então ela ficou bem roxinho o bumbum. E aí ela voltou agora para revisão de 15 dias e já não tinha quase hematoma nenhum. E tinha praticamente zerado. Aí ela falou assim: doutora, já tem mais de 30 dias a minha aplicação das varizes e o roxo da bunda saiu antes do roxo da perna. É impressionante, né? Aí eu falei assim, aí ela falou assim, mas você também, toda semana praticamente eu tô fazendo uma coisa aqui. E assim, então tem realmente todo esse cuidado e o tape, ele bem aplicado, né, com esse método que eu criei, a gente conseguiu fazer uma estratégia bem legal para as pacientes ficarem livres e redução de complicação extrema. Porque depois que eu passei a utilizar a tape, eu não tive caso de seroma. Seroma é uma das complicações mais comuns, e não é uma complicação especificamente, mas é uma coisa que incomoda. Mas é uma das complicações mais comuns, principalmente na parte da subcisão. Tem muito médico que está começando no procedimento que o que mais patina na subcisão, né? Sim, porque acaba que quando você faz esse descolamento, você gera um espaço morto ali, a paciente ela gera o próprio líquido e esse acúmulo de líquido ali é o seroma. E aí tem seroma que o próprio organismo absorve, tem seroma que você tem que ir lá, drenar, aspirar e remover esse líquido, porque às vezes é uma quantidade maior e o próprio organismo da paciente não vai absorver. E o tape, ele auxilia demais também a drenar esse líquido o mais rápido possível. Então, a paciente desincha mais rápido, fica menos roxa, fica com menos hematoma, menos dor. Então, ele auxilia em tudo isso. Bem aplicado, é um tratamento excelente. E algumas coisas que são engraçadas, que a gente conversou, você deu uma aula na pós-graduação de bioplastia, exatamente sobre taping, né? E um comentário que me chamou muita atenção que você fez foi: quase não tem artigo médico sobre taping. Né? Tem documentação às vezes de fisioterapeuta, de alguns outros profissionais, mas quase não tem nada médico sobre a parte do taping. E a gente sabe, por acompanhar os médicos que fazem a subcisão, os que têm os resultados que as pacientes mais gostam, tendem a usar o taping. E inclusive na tua aula hoje tinha um dermatologista que ele estava falando: não, na minha época, quando fazia subcisão, colocava um saco de areia em cima da paciente. Então, em vez de colocar um saco de areia em cima da paciente, você coloca uma fitinha. Uma fitinha. Então, é evolução, né? Imagina você andar com um saco de areia na bunda. Não dá, né? Você tem que ficar deitado.
Não dá. E aí você sai do procedimento depois de tirar uma celulite, às vezes gigante, ou um monte de celulite que, assim, dependendo, é celulite no glúteo inteiro praticamente que você tem que descolar. Sim. Você sai com taping, você pode sentar depois. Sim. Tipo, a subcisão saiu, sentou. Né? Não tem... Eu dei, pelo menos no meu protocolo, a paciente não senta quando tem volume. Né? Quando não tem volume, ela já sai e já senta. E essa parte é muito interessante, o médico também saber fazer. É claro que, às vezes, na correria ali do consultório no dia a dia, a gente tem um fisioterapeuta que vai fazer aplicação, né, que vai fazer os cursos e tudo mais, mas eu acho extremamente importante, porque é uma ferramenta que você vai utilizar no seu dia a dia ali no consultório, você também saber aplicar. Sim, você até também porque você trocar o funcionário fazer. também, né? E até porque, por exemplo, às vezes a sua físio está fazendo de uma forma que às vezes você não está vendo o resultado que você quer. E às vezes você vai testar e vai fazer de outra forma que você vai chegar onde você quer alcançar. E eu fui fazendo dessa maneira. Bacana. E você tem documentado isso para você fazer, por exemplo, você não documentado porque você está fazendo as aulas, né? Mas você tem algum plano de lançar, por exemplo, um artigo sobre isso, ou um livro, por exemplo? A gente já está encaminhando para isso. Bacana, que legal. E vai evoluindo tudo, né? E a gente já falou sobre celulite aqui, mas eu tenho uma pergunta que é assim, e tratar celulites, esses tratamentos, eles funcionam mesmo? Funcionam. Então, a gente conseguiu realmente, como o Shakur fala, vitória contra a celulite. O livro, né, do Shakur. Então, a gente conseguiu com esse tratamento, porque a celulite incomoda muitas mulheres, né? Então, a gente vê mulheres que não vão à praia, mulheres que não usam biquíni, deixam de vestir uma roupa por causa de celulite. Às vezes, não é nem o contorno corporal, né? Muitas chegam e falam, doutora, meu peito não me incomoda, minha barriga não me incomoda, mas a celulite eu não consigo botar um vestido mais colado, não uso uma leg, por exemplo, não vou na academia por causa da celulite, porque eu não posso botar uma roupa de academia, e não uso biquíni. E assim, um tratamento que você faz em aproximadamente 40 minutos, um tratamento extremamente tranquilo, né? Se a paciente falar, não quero fazer com definitivo, por exemplo, tem como você fazer a subcisão com o absorvível, e o tratamento que entrega resultado. E com o definitivo, a gente entrega o tratamento definitivo ali da celulite. Então, aquela celulite tratada, ela não retorna mais. Mudando de lugar no corpo, então. Você fez um curso de harmonização facial com o Dr. Almir Naco, que foi o criador da bioplastia. A gente conversou com ele esses dias, aí a gente estava fazendo as contas de quantos procedimentos ele fez. São mais de 100 mil procedimentos. Você junta a Tatiana, que tem 5, 10, você junta o Shakur, que tem, sei lá, 20, 30, vai juntando todos os médicos que vieram depois dele, não chega no número do cara. É muita gente, é muito procedimento, né? E você não escuta falar sobre problemas dos procedimentos. E como é que foi fazer esse curso de harmonização facial com o Dr. Almir Naco? Assim, é uma experiência única mesmo, né? Então, já era uma pessoa, né? É a pessoa que eu mais admiro dentro da bioplastia, que é o nosso pai, né? Quem criou, nosso mestre de todos. Então, eu tenho uma admiração muito grande. Então, quando eu vim até nervosa de conhecer ele, assim, um ser humano ímpar, né? Extremamente humilde, né? Assim, aquela paciência, aquela calma para poder ensinar. Então, assim, a primeira experiência foi muito boa em conhecê-lo e de poder ainda estar presente para pegar um conhecimento com ele, né? Então, assim, o aprendizado com ele foi maravilhoso. E as técnicas dele são técnicas que você leva para a vida. Por exemplo, eu já fazia um pouco da parte facial com o definitivo. E depois que eu fiz o dele, assim, as técnicas dele eu levei para dentro do meu consultório. Uma coisa que vários médicos falam é que depois que você vê, você, tipo, enxerga um pouco pela visão do Naco, tudo muda um pouco. Tudo muda. Não, porque ele tem mesmo a visão de beleza, né? Então, aquela visão estética. E a visão que agora é de um jeito e depois vai ficar de outro, que é algo que eu sempre falo para os médicos também, que às vezes médicos e pacientes, que a gente é muito imediatista, né? Hoje o ser humano é muito imediatista. Então, às vezes você quer colocar resultados que vão ficar bonitos ali no pós-imediato. E o pós-imediato não é o pós daqui 4 meses. E ele, se você olhar os resultados dele, o pós-imediato não é o pós daqui 4 meses. Então, ele tem né, pela excelência de carreira, experiência e os estudos e tudo mais. Então, é algo que você consegue
se você analisar e observar bem como ele faz todas as marcações, como ele trabalha, você consegue notar isso. E trazer um pouco disso para o seu trabalho também. Sim, e ele tem os marcadores dele, os moldes de naco, né? São várias coisas que ele desenvolveu isso tudo, juntou técnicas que ele conhecia de outros lugares, de outras coisas, e montou realmente essa técnica que chama bioplastia, que tem vários livros sobre, inclusive vários livros dele sobre, né? Isso é muito interessante mesmo, é muito bacana de ver. Não, então ele foi assim, é o cara mesmo, né? Porque se hoje a gente apanha tanto por tantas coisinhas, imagina ele, né? Então ele foi quem peitou mesmo e apanhou por todos nós tantos anos. Porque hoje a gente, graças a Deus, tem uma turma fortalecida. Sim. De muitos médicos que defendem o PMMA, que estudam o PMMA e que têm a segurança e estudo científico para poder falar e peitar a internet. Porque Exato. hoje é um veículo que a gente sabe que é um veículo forte, que às vezes uma informação errada divulga para quantas pessoas uma fake news. E ele, ao longo desses anos todo, né? Quantos anos ele veio apanhando, que não tinha uma turma tão fortalecida que a gente consegue ter hoje. Pois é. E doutora, qual que é o teu procedimento favorito e por quê? Glúteo, remodelação glútea, com certeza. Hoje é um dos procedimentos que eu mais faço dentro do consultório, pela questão de realmente mudar a vida das mulheres. Então, assim, eu falo, eu não fiz a cirurgia de salvar as vidas de outras formas, porque eu me encontrei salvando a autoestima das pessoas dessa forma. E é um procedimento que eu realmente me encontro, que eu tenho a paciência de fazer, que eu amo, que eu gosto mesmo de fazer, que eu gosto de desenhar, que eu gosto, assim, de alcançar para saber, nossa, daqui 4 meses eu posso chegar aqui assim, assim. Então, assim, é o meu xodó dentro do consultório, é a remodelação. Bacana. E, doutora, qual foi a história mais emocionante que você teve no teu consultório? A gente já conversou sobre uma história curiosa, mas e a história emocionante? Eu tive algumas, que nem eu te falei da questão da calcinha de enchimento. Eu tive uma paciente também, que ela foi uma paciente que fez cirurgia bariátrica. E ela já tinha feito 2 lipoenxertias. E depois das 2 lipoenxertias, ela já tinha ido em 3 cirurgiões plásticos. E assim, o restante do corpo dela é muito bonito, mas o bumbum tinha ficado realmente bem sacrificado. Tanto pós-bariátrica, pelo excesso muito grande de flacidez e celulites, e pelas lipoenxertias, que absorveram toda a gordura e ficou muita celulite e aumentou muito o grau de flacidez dela. E aí, depois das lipoenxertias, ela ainda tinha ido em alguns cirurgiões plásticos e nenhum tinha falado com ela, não tem o que fazer no seu bumbum. Alguns até contraindicaram a cirurgia de retirada de pele. Outros já queriam cortar, mas ela falou assim, eu não queria trocar a flacidez por um corte imenso no meu bumbum. Então, ela chegou sem zero expectativa no meu consultório. E aí, eu falei com ela, não, vamos melhorar sim. A gente, às vezes, não fica com o bumbum de paniquete, mas, seu caso, tem sim, a gente tem solução sim. E é um caso que em 2 sessões apenas, né? Agora a gente vai fazer uma 3ª sessão nela de ajuste mínimo, que nem é de bumbum, que é de lateral de coxa. Não foi tanto, foi pouca quantidade de produto. E a gente conseguiu devolver volume, a gente conseguiu resolver a flacidez dela. A celulite, assim, o paciente ficou assim, mudança de vida, fazia cruzeiros, várias viagens, não tinha coragem de botar um biquíni. E, assim, mudou de vida. Realmente foi uma mudança de vida e, assim, que vinha frustradíssima com de outros procedimentos, de outros contatos, né? De outras consultas, que chegou, assim, zero esperança. E tem uma outra coisa, por exemplo, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você emagrece, né? Tipo, você já, entre aspas, você tira uma preocupação, né? Que é a parte de você estar com peso alto, etc. Mas você pega essa flacidez e mesmo fazendo exercício, etc., é complexo pra caramba de conseguir resolver muitas coisas dessa flacidez, né? E a paciente de bariátrica é um negócio que o resultado ele costuma ficar uma coisa absurda, tipo, é muito impressionante, impressionante. Que a gente consegue fazer essa volumização. Ela tem essa flacidez e a gente consegue.
projetar esse músculo. Então, assim, o caso dela ficou um caso incrível. Vai ser um caso que a gente está até preparando um material bem legal, porque foi um caso, assim, bem espetacular. E uma coisa que eu achei interessante agora que você comentou foi ela fez mais de uma sessão, né? Então, tem muita gente que fala, que chega no consultório, que eu já ouvi falar, que chega no consultório e fala: olha, mas eu não quero fazer em muitas sessões, eu quero fazer uma sessão só. Por que tem gente que faz em uma sessão o procedimento e tem gente que faz em mais sessões, às vezes 2, 3, 4? Cada médico ele vai ter o seu protocolo, né? E a quantidade de produto que ele aplica por vez, né? Eu trabalho em média de 150 até o máximo 240 de produto. Aí vai depender, biotipo, peso e o que a paciente Uma deseja. paciente maior, mais alta, por exemplo, Isso, tem um pesa glúteo... 50, 60, 70, 80 quilos. Né? O glúteo dela é grande, é um glúteo pequeno. Ela quer volume, não quer? Então, tudo isso. Para a gente definir a quantidade de produto e se ela quer muito volume. É uma paciente, eu quero muito. Então, um glúteo muito, muito chatinho. Quero aumentar bastante. Então, provavelmente vai ser pelo menos 2 etapas. A gente coloca uma quantidade, porque o músculo ele não cabe tanto produto. Porque 70% do que a gente aplicou ali vai ser o líquido que vai ser absorvido. Para aguardar esse prazo de estimular o colágeno, para depois a gente conseguir colocar um pouco mais do produto. E, às vezes, a área de celulite também é muito extensa. Aí você aplica produto, descola, e aí depois, às vezes, tem que programar a segunda abordagem. Eu faço a maior parte do trabalho todo em uma etapa só. Fica para uma segunda etapa o que realmente precisar. Entendi. Doutora, agora uma última pergunta para a gente finalizar. Se você pudesse dar uma dica especial para alguém recém-formado em medicina, que está louco para entrar na área da medicina estética, qual que seria? Estudar muito, né? Porque a nossa área hoje é uma área que demanda muito estudo. A gente é o tempo todo inovações, o tempo todo artigos, o tempo todo tem que estar atualizando. E a área do preenchedor definitivo é uma área de uma aposta extremamente alta que todo médico que estudar, com certeza ele vai querer fazer. Que é uma área muito boa, né? Tanto para você atuar, é gratificante. Você entrega resultados definitivos. Então, você consegue abordar muito mais pessoas do que você ficar ali recorrendo àquele mesmo paciente. Por exemplo, você faz um glúteo temporário, a cada 8, 9 meses, você tem que ficar refazendo, reabordando ali o paciente. Então, o Hamilton mesmo, essa semana, fez um story lá que eu acompanhei, achei interessantíssimo, né? Ele falando isso, para o financeiro, é melhor você fazer o temporário mesmo, porque você tem que ficar reabordando. Mas o risco para paciente com temporário é maior. Até para o médico, no final das contas, Sim. né? Então, se você faz o definitivo, você faz uma vez ou vamos supor, tem que reabordar uma segunda vez. Então, uma segunda vez e a paciente, ela não vai sumir de você. Porque uma vez que a paciente também ficou satisfeita com esse procedimento, ela vai retornar para fazer outras coisas com você, outros procedimentos. Pode ter certeza que ela vai voltar, sim, para fazer outros procedimentos. Então, é uma carreira gratificante, é uma carreira que, sim, tem um retorno financeiro bom, que tem que ter muita responsabilidade, tem que estar preparado para toda essa questão que a gente enfrenta aí de divulgar a informação verdadeira e científica. E até a importância de divulgar a informação correta. Correta. Que a gente vê que tem muito médico que não, eu vou começar a fazer isso, mas ele não está falando muito bem lá aquilo que é a verdade. Sim, é o que eu sempre falo. Fala a verdade para o seu paciente, né? Você está fazendo um procedimento definitivo nele. Então, assim, não tem isso de vou tapear ou depois que, né? Então, fala a verdade, o seu paciente ele vai confiar em você. Né? Ele não vai fazer uma lipo sabendo que ele tem todas as complicações possíveis. Ele sabe que ele pode ter uma infecção, que ele pode ter um seroma, que um ponto dele ele pode romper, Sim. que ele está enfrentando uma cirurgia, que ele vai ter que tomar uma anestesia. Ele não vai confiar no cirurgião dele para poder fazer uma cirurgia plástica. Ele vai confiar no médico, vai fazer uma harmonização definitiva nele. Porque ele sabe também que ele está confiando no médico, que se caso acontecer qualquer coisa também, o médico está ali. Também está ali para dar suporte. Sim. Mas Acho que é isso. Nossa, que papo bacana, doutora. Que papo bacana. Não sei se quer complementar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa. Acho que a gente falou bastante, né? E aí, agradecer mesmo toda a equipe, né? Vocês, o Maurício também, que fica por trás também, né? De todo esse investimento em nós médicos, em todo esse investimento na ciência, todo esse suporte
para todo mundo. Eu admiro demais, né? Todos vocês. E deixar o meu recado mesmo para os médicos que querem iniciar a carreira de vocês na bioplastia. Vale muito a pena, a gente entrega resultado. É um procedimento que a gente realmente consegue entregar resultado para o nosso paciente. Não é... Eu sou daquele tipo de médica, assim, que eu gosto de ver as pacientes felizes. De olhar e falar assim, é isso mesmo que eu queria, doutora. E é um procedimento maravilhoso, incrível, que vale muito a pena, mas tem que estudar. Porque a gente vê realmente muitos médicos... Chega para mim, cirurgião plástico, nos meus stories, que confundem, não sabe? Acha que silicone, hidrogel é a mesma coisa de PMMA. Porque a gente não estuda isso na faculdade, realmente. Eu, pelo menos, não estudei PMMA na minha faculdade. Então, quando a gente sai, você sai, às vezes, com a mesma visão da faculdade que as pessoas leigas têm aqui fora, né? Que acham ainda que o Andrei Surak tem PMMA, né? Que acham que a Lígia, que não foi o silicone industrial, os 3 litros. 3 litros. 3 litros de silicone industrial. Então, tem muitos médicos que saem com essa visão, né? Pouco tempo agora mesmo, chega paciente no consultório, mas eu tenho um parente médico que ele falou que é perigoso esse material, porque é o material que Andrei Surak colocou. Então, assim, um médico formado, né? Eu só falo assim, olha, então só pede para estudar o que foi o material que Andrei Surak colocou e o que é o material que a gente utiliza, né? Porque não tem nada a ver uma substância com a outra. É igual, sei lá, e botar o Botox do Paraguai e achar que a complicação que ele vai dar, o Botox real vai dar a mesma complicação, não tem nada a ver. E uma coisa engraçada sobre o caso da Andressa é que, assim, ela tem realmente PMMA nos glúteos, ela tem PMMA na face, né? Se eu não me engano também. Nas coxas... O hidrogel. Foi o hidrogel, né? E, inclusive, ela fala, tem um vídeo dela falando mesmo, explicando sobre o que aconteceu, ela fala, não, é que eu fiz uma cirurgia... Né? Eu já tinha feito a aplicação de hidrogel, depois eu fiz uma cirurgia, não respeitei o repouso que o médico tinha indicado, inflamou, e aí que deu aquele problema todo. Não, e ela teve o problema todo, e o PMMA do glúteo dela nunca teve nada. Nada. E o glúteo dela continua, né? Uma beleza. Intacto. Então, assim, é onde a gente para pensar. É igual onde eu sempre comento com as minhas pacientes, a questão da vitamina D. Né, que muitos pacientes perguntam, por que eu não vou tomar a vitamina D e tudo mais? Por quê? Essa febre da vitamina D. Então, se a gente pegar, porque hoje, o meu raciocínio e tudo que eu leio de artigo científico hoje me leva a pensar isso. Hoje, tem-se essa febre e as pessoas querem falar que o PMMA às vezes causa alguma coisa. Mas por que o PMMA é aplicado há 35 anos desta forma, né? Porque o PMMA é usado há 80 anos. Então, há 35 anos ele é aplicado dessa forma, nessas quantidades e tudo mais. Né? Então, e nunca teve isso antes. Por que começou-se depois dessas febres, né? Dessas doses cavalares de vitamina D que a gente inclusive, muitos não médicos ficam recomendando, e até pessoas... Beleza, tem muitos não médicos que têm responsabilidade para indicar e tudo, mas tem muitas pessoas que falam, não, só toma isso aqui. Aí, tipo, toma, sei lá, um frasco gigante, sei lá quantas unidades, um monte de coisa. Não, eu tive uma paciente que pediu pela internet... Porque você compra. Então, pediu um monte de coisa. Estava tomando 2 tipos de vitamina que viu blogueira divulgando e comprou na internet. E aí, ela fez os exames para fazer o procedimento e tava os níveis elevados. Eu falei, olha, a gente vai ter que aguardar, porque a vitamina D, ela faz a impregnação, né? Então, você tem que esperar o seu organismo consumir aquilo ali, porque não tem como nem você retirar. Sim. Consumir aquela toxicidade da vitamina D para depois, então... E ela nem falou, não, eu pedi na internet, que eu vi fulano divulgando e pedi, estava tomando doses altas de vitamina D e nem sabia. E estava com a vitamina D extremamente elevada e nunca tinha feito procedimento nenhum. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito. Pois é. Doutora, foi um prazer ter você aqui. A gente já está tentando marcar isso já faz tempo, mas a tua agenda está complexa de conseguir marcar para a gente estar na mesma cidade. Falando isso, você está atendendo em São Paulo, em Brasília Uberlândia e Paracatu. Certo. E como é que as pessoas te acham no Instagram, por exemplo? A gente tem um linkzinho lá. E aí agora a gente está com uma central, porque eu peço até desculpas, que a gente está realmente muito lotado de resposta. Mas a gente está lá no Instagram, o linkzinho lá na página. Só clicar no linkzinho
Vocês já vão ser direcionados para minha equipe. Qual que é o teu arroba, doutora? @doutora Mariana Borges OFC. Podem clicar lá no Instagram, que aí minha equipe já vai receber todos vocês lá com todo amor e carinho para dar início no atendimento. E eu que agradeço o convite. Até que, enfim, graças a Deus deu certo a gente estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Tenho super admiração por vocês. Obrigado. E é isso. Certo. Gente, obrigado. Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. E até o próximo Pode Harmonizar.